Olá, eu sou Tânia Bragança e estou aqui juntamente com o Dr. Clilton Guimarães para mais um episódio do nosso podcast Praxisjur Conexão Jurídica, o seu podcast jurídico. E hoje, né, doutor, estamos aqui com o Dr. Nilson Roberto Simone, advogado especialista em direito imobiliário. Como é que está a expectativa para esse podcast, Dr. Clilton? Olha, pelo currículo do Dr. Nilson, por aquilo que nós já conversamos a respeito, pela relevância e pela momentaneidade, digamos assim, do assunto, eu acho que vai ser muito interessante. Porque ele vai falar sobre aquilo que muita gente diz que sabe fazer e não sabe. E ele vai falar sobre aquilo que muita gente vende como fácil e não é. E algumas coisas bastante relevantes. E o Dr. Nilson tem uma larga experiência nisso. Ele não vai falar só por si, né, por ter lido em algum lugar, mas porque ele vive o dia a dia disso. Então vai ser muito importante. Dr. Nilson, muito obrigada por aceitar nosso convite, por vir aqui compartilhar todo o teu conhecimento, né? O Dr. Nilson Roberto Simone é um advogado, já com escritório há 10 anos, mas antes disso ele trabalhou por muitos anos em cartórios registradores, então tem uma experiência fantástica, né, extremamente especialista, um currículo gigantesco aqui de graduação e pós-graduações na FGV, incrível. E, enfim, Dr. Nilson, a palavra é toda sua. O que você tem para nos contar sobre toda essa regularização imobiliária vinculada ao planejamento sucessório, né? Que é isso que está saindo hoje nas mídias. Primeiramente, obrigado, doutora, pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, doutor Clilton. É muito importante a gente divulgar para a população aquilo que a gente entende que as pessoas só veem no Google, né? No YouTube, nas redes sociais em geral, e a informação nem sempre ela vem correta, porque a gente vê no dia a dia que as pessoas procuram sobre planejamento sucessório sobre apenas não pagar o imposto de transferência, e não é só sobre isso. Planejamento sucessório, o nome já diz, é planejamento, é algo a longo prazo, um longo tempo. O resultado, ele é longo, ele se perfaz no tempo. Não é uma coisa que assim, eu não quero pagar agora, né? Então, eu acho importante esse bate-papo e novamente agradeço aí pela oportunidade de estar junto com vocês e poder trocar, né, essas teorias e essas notícias que tanto, muitas vezes atrapalham a nossa profissão. Às vezes como novela, né? A novela, ela lança os casos lá e todo mundo se resolve de um jeito. E no dia seguinte é impressionante, as pessoas nos procuram achando que é aquilo que vai resolver. Achando que é aquilo e a solução não é aquilo. Nossa, causa uma frustração e um problema pra gente, para desmembrar tudo aquilo que foi colocado na mente das pessoas, que é assustador. É verdade, Sim, isso mesmo. Verdade. E, doutor, faça as honras. Doutor Nilson, vamos começar pelo começo, não é? Porque a conexão que o senhor pretende fazer e que a gente está pensando em fazer hoje, eu acho que é valiosa. Mas a gente tem um podcast aqui, não é só para colegas advogados, né? Para gentes da área, estudantes do direito também, principalmente. É um bom nicho, é um nicho que a gente gostaria de... Mas a gente gosta também de alcançar o cidadão comum, né? Aquele que é o empresário, aquele que é o trabalhador, né? Enfim, aquele que também tem esse tipo de preocupação, que não necessariamente conhece direito, mas que tem um nível de curiosidade. Por isso que a gente procura aqui usar um linguajar mais facilitado para que todos possam compreender. Então, assim, o que é planejamento sucessório, para a gente começar essa conversa, né? Do alicerce, né? Entende? Bom, o planejamento sucessório é aquilo que os proprietários de patrimônio, seja ele bens móveis, bens imóveis, pretende reunir de uma forma com que no passar do tempo aquele patrimônio consiga alicerçar, consiga dar sustentação à família no tempo e não seja corroído
política fiscal do país, né? Proteger sobre isso. Muita gente fala em blindagem e nós sabemos que a blindagem não existe. A blindagem de estar meu patrimônio 100% inalcançável, não tem. Mas existe a proteção. E o planejamento sucessório é justamente, ele foi criado há muitos e muitos anos atrás, e hoje, de uns 10 anos para cá, meio que descobriram o Brasil para isso, mas as pessoas vêm muito mal orientadas, elas vêm querendo deixar de pagar um imposto imediato, que é o imposto de transmissão, mas não pensa na relevância que é você estruturar uma empresa, estruturar cláusulas empresariais e cláusulas familiares muito específica do direito de família, inclusive dentro do direito empresarial, para que a empresa ganhe força na sucessão das pessoas. Então, o planejamento ele não tem a ver com o que a gente está fazendo agora. O planejamento é para o futuro, é para estruturar a empresa para garantir um patrimônio familiar. Uma riqueza, sustentar uma riqueza nas quais o casal, muitas vezes, que tem a motivação de fazer essa empresa, surtir efeito para as gerações e poder, quem sabe, até aumentar esse patrimônio. Mas as pessoas não vêm por isso. As pessoas vêm para não pagar impostos. E aí, quando você fala assim, olha, qual é o seu objetivo? Por que você quer fazer uma empresa? Eles falam só holding, né? Por que você quer fazer uma holding familiar? Ah, porque eu vi no Google, eu conversei com meu tio, com meu sócio e tal, e se a gente colocar o imóvel para dentro da empresa, a gente vai pagar menos imposto no aluguel, porque a gente administra os aluguéis dos nossos imóveis, e não vamos pagar ITBI, porque eles me falaram que a Constituição fala que você não paga o ITBI quando você integraliza o capital. E muitas vezes esse imóvel não está nem regularizado. É o segundo ponto. É o segundo ponto, né? Mas eles não terminaram de ler a Constituição Federal, porque realmente a Constituição fala expressamente que o imóvel, quando você integraliza, não se tem a incidência do imposto de transmissão. Mas o artigo ele não termina ali. Ele fala que, com exceção das administradoras de bens. Então você precisa de um CNAE próprio. E o governo também não é bobo. O governo, dentro da JUSCESP, que é a Junta Comercial, nos cartórios e na prefeitura, já está havendo um movimento para que você descubra o sistema. Quando você constitui a empresa, normalmente as pessoas não constituem uma só empresa, e o CNAE específico, elas constituem mais que uma e já configura uma holding, aí sim, o nome mais próprio, de um sistema empresarial para encobrir uma empresa que não gera, ela não tem aquela iniciativa privada que a Constituição privilegia quando ela fala que você, ao integralizar um capital, você não pagaria o imposto de transmissão. Né? A primeira coisa que você vai, quando você constitui uma empresa na qual ela vai administrar bens em locação, que é o mais comum que a gente vê aí, o CNAE dela já é de bens e administração, venda e compra de imóveis e tudo mais. O ITBI ele é necessário. Isso aí não existe decisão sobre essa questão. A questão é que as pessoas colocam determinados CNAEs que não tem a ver com a administração de imóveis, mas a essência é a administração. E aí o que a prefeitura faz? Dentro dos famosos 5 anos, ela fiscaliza, ela pede balancetes dos últimos 3 anos para saber o que essa empresa fez, da onde ela recebeu, e aí cai por terra. E aí o COAF é acionado, Receita Federal é acionada, mas as pessoas não falam sobre consequência. Elas falam em não pagar o imposto. É possível fazer uma empresa e não pagar imposto? Sim, eu posso pôr o CNAE que você quiser, desde que não seja administração, venda e compra.
E outro detalhe, se você vende o imóvel com KNAI diverso, você é taxado lá em 34% do valor da venda. Então, a bocada do leão aí, ele pega seu patrimônio em quase metade do seu patrimônio, vai embora naquela negociação, porque você não escolheu o KNAI correto, você mentiu, você omitiu. Então, isso é as informações que as pessoas veem. E depois que você consegue sentar com o cliente e explicar para ele tudo isso que a gente conversou aqui, olha, você tem que ter um KNAI específico, né? O que você pretende fazer com esse patrimônio? Eu pretendo alugar, doutor. Então, você tem que pagar o ITBI. Você tem que fazer a constituição correta e falar a verdade qual é o exercício daquele patrimônio. Porque senão você vai ficar descoberto. E se acontecer do fisco pegar, não tem defesa. Porque você mentiu, você está fazendo uma coisa e tem outra. Eu acho que não vale a pena quando você tem esse objetivo. Mas a gente tenta esclarecer, a gente busca esclarecer. E é notório a frustração das pessoas quando você fala assim, não, mas o correto é você pagar. Eu sugiro você pagar, porque depois você vai ficar no risco. Precisa desse risco? Essa é a pergunta que eu faço. Para você não pagar o ITBI agora, mas o ITBI é pesado, concordo. Mas o planejamento sucessório que você quer é para longo prazo. E diante de tudo aquilo que já aconteceu e já vi acontecer, você retoma o valor do investimento em questão de 2, 3 anos por conta de uma hold bem estruturada, com os contadores junto, com o profissional advogado, principalmente, além do empresarial, de família, né, para poder colocar as cláusulas corretas ali, fazer com que o objetivo... né, Isso. As legítimas sejam respeitadas. Exatamente. E aí você, em questão de 2, 3 anos, a depender da quantidade, a depender dos valores envolvidos, você recupera todo o investimento feito. É sobre isso. E aí você tem as questões dos bens que vêm e quando você vai analisar, você vê uma série de irregularidades. Então, esse é o segundo passo, né? Depois que a pessoa já sentou, já entendeu que o que vale mais é um planejamento a longo prazo, e isso tem um valor, as pessoas começam a trazer os imóveis. Não é pelo fato dos imóveis estar, a princípio, em nome dos sócios, né, em nome das pessoas físicas, que eles estão regulares. A prefeitura, né, normalmente a gente tem uma tríade para poder constatar uma irregularidade do imóvel. A situação de fato, a situação local, a situação terrena, a situação administrativa, que é o próprio cadastro, as próprias informações coletadas pela prefeitura no histórico do imóvel desde quando ela entendeu que ele existe, e o registral, que é do cartório de registro de imóveis. E não se surpreendam, ninguém conversa com ninguém. Né? Além do próprio proprietário também não conversar com ninguém, porque ele tem o imóvel dele lá, às vezes ele quer fazer uma obra, ele só vai e faz. Alvará para quê? Regularizar isso na prefeitura, para quê? E no cartório, tão pouco. E isso vai ficando. Isso eu estou falando de construção, que as pessoas simplesmente, elas têm essa cultura, né? Cultura e a falsa informação de que está todo mundo vendo e os cadastros parece que eles se atualizam por si só. Né? E a hora que você vai ver, não é isso que acontece. Eu tive um caso que chegou e o cliente falou, não, tá aqui meu imóvel, vamos fazer. Eu falei, tá, vamos analisar esses imóveis para a gente poder saber como que tá. Peguei, o imóvel tá no nome dele, tranquilo, não tem ações judiciais, tá tudo certinho, redondinho na questão jurídica e na questão da matrícula. Fomos ver o cadastro municipal ali com relação ao imóvel. A construção, no cadastro da prefeitura, tinha 40 metros, mas a casa dele era um sobrado
grandinho aí, perto de uns 400, 500 metros quadrados. Então você já, só de olhar o Pequena IPTU, discrepância. coisa pouca. É. E o terreno, o terreno tinha também algo em torno de uns 300, 400 metros quadrados de área de terreno, no qual no IPTU tava com área menor. Não me lembro agora bem ao certo, mas tipo 30, 40 metros quadrados. A menos. O terreno fazia frente para 2 ruas em curva. Então tinha uma série de questões que não é uma aritmética tranquila, bem básica, que resolveria por conta desses atributos. E a hora que eu coloquei para ele essas situações, ele falou, não, mas eu não sabia disso. Eu falei, pois é, agora a gente precisa consertar isso. Porque não adianta você fazer um planejamento sucessório se você não regulariza. Você vai criar problemas, né, para o futuro. Aí não faz sentido, né? E a documentação, você tem um trabalhão para fazer um contrato social, descrever o imóvel conforme a matrícula, que é o que os advogados dentro que não conhecem a área do registro, né, até não gostam, até preferem não fazer, copia a matrícula, fala, bom, beleza, aqui com relação ao imóvel está tudo certo. É a hora que vai para o cartório, aí vem aquelas 2, 3 folhas de exigências falando sobre isso. Entendi. Falando sobre essas irregularidades que você não vê. E o advogado que não está acostumado, não é do ramo imobiliário, também não vê. Não consegue ver. Ele consegue ver, você mostra a matrícula, ele está até habituado com a matrícula. Mas não é só... existem... Na verdade, a gente nem pergunta, né? Ah, mas tá correto aqui? Tem a matrícula, tá tudo certo. E não é bem assim, porque você tem o cartório no trabalho diário dele, ele tem esse costume de analisar essa tríade. Não o fático, ele não vai lá no lugar para ver se aquilo lá é aquilo ali mesmo. O fático, não. Mas a matrícula, que é a própria informação dele, é o que ele tem, ele está fechadinho naquele lugar, naquele estabelecimento, e a única coisa que ele enxerga é a matrícula. E o carnê do imposto que vem com os cadastros, com as características do imóvel, do que tem na prefeitura, que também não falou nada para o cartório, mas é o que ele pode enxergar. Então, quando você põe isso na cara do cartório, nós aqui... nós estamos preocupados em fazer o contrato, em fazer a negociação, em explicar para o cliente, né? Em redigir com a maior eficiência possível. Isso é o que a gente pega aqui. O cartório só tá para ler o que você fez. Ele tá lá sentado para isso. Por isso que ele pega o que ele pega. Às vezes você fala, poxa, passou. Acontece, porque dentro do escritório de advocacia, você tem diversos aspectos relevantes que tem que ser tratados, e o cartório ele só tem um. Entendi. E ele tá lá para aquilo. Então, acontece. Por isso que acontece. Por isso que a gente tem esse receio de lidar com o registro de imóveis. Porque ele é específico. Ele é detalhista. Ele só tá lá para isso. Se ele não fizer isso também, pode fechar. E aí aconteceu uma situação dessa. E a gente teve que regularizar todas essas partes para poder entregar o imóvel redondo para a pessoa fazer o que ela tinha que fazer, que era integralizar o capital. O que o senhor está falando é uma coisa que sempre me chamou a atenção nesse assunto, porque eu digo que ele é um assunto do momento e ao mesmo tempo, tem muita gente falando sobre ele. Eu não digo que sem saber, porque seria uma ousadia da minha parte, o que não é correto. Mas desprezando na informação outros fatores que essas pessoas também conhecem e certamente sabem que existem, não é? Mas que, se você descuidar delas, você compromete o trabalho, né? Para mim, veja se eu estou errado, o planejamento sucessório é uma antecipação daquela coisa prevista há séculos no Código Civil, que é uma espécie de contrato de partilha antecipada, etc. e tal. Porém, não com aquele olhar do direito civil, porque acho que o planejamento sucessório envolve direito civil, direito empresarial
direito tributário, não é? Direito registral, né? E direito de família. Então eu tenho 5, né? 5 vertentes, né? 5 áreas do direito se encontrando, né? No mesmo episódio, né? E portanto, acho que o senhor fala muito bem que esse negócio, as pessoas acham que é muito simples, aí eu vou fazer isso para não pagar imposto. Espera um pouco que o governo não está morto, não é? Tem uma reforma tributária que acabou de ser produzida e, né, por um ministro competente, por um Congresso que sabe também o que está fazendo nessa matéria e que, portanto, vai legislar para esses casos, para justamente não haver uma desequiparação, né? Ou seja, cada vez que no direito tributário há alguma isenção ou redução, né, específica da tarifa, etc. e tal, é porque atrás disso tem que haver um incentivo. Ele está incentivando alguma coisa, alguma atividade, algo, né? Então isso não é de graça, né? É uma via de duas mãos. O governo fala assim, olha, eu permito que você pague 15% em lugar de 34%, mas porque eu estou acreditando que você está usando esse empreendimento para desenvolver tal área ou qual área, conforme, né, a economia requisite, não? Então, veja, né, são 5 pontos aí. Né? Você instrumentalizar uma sucessão, é preciso ter um certo domínio do direito empresarial, porque você vai transformar o capital em cotas, esse capital, a vantagem que você tem é que essa sucessão se dê dentro dos mecanismos, né, do próprio estatuto da empresa, não é? E você cumpra exatamente o que está lá no contrato social. Então precisa de um contrato social bem elaborado, precisa de um empresarialista, né, que conheça como essas coisas são feitas, como é que vai se dar a sucessão na morte do sócio e as cotas. Ou seja, é um pré-ajustamento, né, de uma situação futura que por si mesma é uma situação que não implica necessariamente redução de impostos imediato. Né? Quer dizer, além do que, se você vai integralizar, né, patrimônio imobiliário no capital social da empresa, esse patrimônio imobiliário tem que estar regular. Né? É isso que nós estamos ouvindo. É isso mesmo? É isso. E o que isso traz, né, como característica, como o doutor falou, transparência. Porque você vai começar a reger o seu patrimônio de acordo com o que você e seus sócios quiseram e contrataram ali. Você já sabe o que vai acontecer a cada passo com o seu patrimônio, na medida em que os eventos previstos forem acontecendo. Né? Isso se reflete a paz, que é um dos temas que a gente está tratando. Né? Como paz? O benefício de você fazer uma empresa, uma holding familiar, fazer um planejamento sucessório, te traz paz, porque através da transparência te dá passo a passo do que vai acontecer. E não só para você envolvido, mas para todos aqueles da sucessão, filhos, genros ou noras e todo mundo ali, eles já sabem de antemão o que vai acontecer e como vai acontecer. Então, a importância de fazer o bem feito com os profissionais corretos tem tudo a ver com a paz. A regularização imobiliária, ela é importante, primeiro, para você ter consciência do seu próprio patrimônio, né? Que as pessoas não têm. Aliás, né, as pessoas nem sabem, muitas, não todas, obviamente, que no Brasil nós só somos proprietários quando nós temos a escritura registrada no cartório de registro de imóveis. Né? E segundo a Noreg, 50 milhões de imóveis são irregulares no Brasil. É um mercado muito grande. E o que a gente tem pregado, né, nas reuniões, pregado nas conversas com amigos, com advogados, o imóvel irregular, ele é um estoque de dinheiro que está saindo. Ninguém está prestando atenção nisso.
Primeiro que muitos não conhecem as regras, e isso traz instabilidade para você negociar e para você investir no imóvel. Sim. Né? Como que, se você não, ou você sabe mais ou menos como poderia resolver isso, mas você não tem muita noção de custo, como que você pode sentar numa negociação e tratar disso com veemência? Não dá. E isso é o que a gente faz. Né? Espelhar o imóvel, entender qual que é o imóvel, qual o caminho dessa regularidade, para poder sentar na mesa. A gente tem entendido que imobiliárias, os corretores, que têm como premissa maior a informação. Eles são intermediários. Intermediários responsáveis por informar, para colocar no contrato o que eles têm que colocar sobre... quanto mais informação eles colocam, menos problema nas ações, nos processos judiciais eles vão ter. E eles deixam esse dinheiro passar por falta de conhecimento, assim, falta, na verdade, de parceria, o entendimento de que você pode ter um parceiro competente que entenda da regularização imobiliária para você não perder negócio. Sim. Né? E a integralização... E às vezes precificar isso já Não, numa negociação, né? Esse Esse imóvel tem esse porém que precisa resolver. É que as pessoas normalmente se assustam, né? Nossa, tem que resolver isso, então eu não vou... Não dá. Não vou fazer essa negociação, não vou seguir à frente, né? Exato. Tem uma coisa no Brasil, eu não estou sendo advogado do diabo, não. Mais ou menos. Mais ou menos. Né? Mas é que eu gosto de refletir, não é? Enfim, o que acontece o Brasil é o país mais informal em termos de transação imobiliária. O que é que prova isso? Prova isso a jurisprudência, que a partir de um certo momento passou a admitir como válido o contrato de gaveta, com ou sem registro. E a partir do documento, o reconhecimento, a atestação da transmissão da propriedade, de tal modo que, digamos assim, a jurisprudência infringiu o Código Civil, né? Mas a bem, digamos, de uma regularização pretoriana do cotidiano, porque, assim, eu advogo há 9 anos. Advoguei antes de ingressar no Ministério Público mais 5. Mas esses 9 anos estão sendo decisivos para você atestar que o contrato de gaveta é uma instituição nacional. Tanto que os que pretendem alterar o Código Civil, nossos amigos Flávio Tartucci, etc. e tal, cogitam lá de contrato de gaveta de uma maneira qualquer, botar isso dentro de um sistema. Porque faz parte. Contrariando efetivamente o que a nossa legislação Porque fala. faz parte, e porque a jurisprudência se dá nesse sentido. Então, a partir daí, você cria uma certa dificuldade, né, na informação ao cliente que ele procura. Porque assim, porque hoje, depois da informatização da vida, né, depois da realidade virtual, depois dessa coisa toda, depois dos TikToks, né? Depois dos YouTubes, etc. e tal, é um pouco mais difícil a vida de qualquer profissional especializado, porque o indivíduo já chega no seu escritório com anotações sobre o que ele acha ser verdadeiro para o caso dele, talvez oportuno. Não é? E você tem uma banca de concurso por dia a responder as questões do seu cliente, para dizer assim, não, mas o Google diz... Bom, o Google pode ter dito, mas assim, quem deu a opinião não estava diante do seu caso, né? E, doutor, um parênteses. Isso quando eu não chego com a petição pronta, feita pelo chat GPT. Olha, é só o senhor assinar. Eu já mandei petição, eu sempre mando petições minhas antes para o meu cliente validar, para amanhã ou depois eu não ser acusado de não ter... ter me equivocado em algum fato que ele me transmitiu e eu, né, e não ser isso. Então eu mando antes para validar e um deles me devolveu revisto pelo chat GPT, dizendo que a minha petição estava boa, porque o chat falou que estava boa. Eu falei, nossa, se o chat for mentiroso, né? Você está perdido. Mas assim, o fato é. Então hoje a gente tem essa realidade aí militante, porque isso virou uma instituição nacional. Você sabe muito pouco
né? Assim, já tem uma blindagem via contrato de gaveta que não é mistério para ninguém, né? Convenhamos, né? Temos cabelos brancos, né? Que não é mistério, porque as transações se dão aí, de gaveta a gaveta. O contrato vai mudando, é de mesa. Sim, é isso mesmo. É de gaveta a gaveta. Né? Então, É. a ANOREG, para aqueles que não sabem, a ANOREG é a Associação Nacional dos Registradores, né? Dos titulares de registros públicos, especialmente imobiliários, etc., e civis. Mas eles ficam um pouco enlouquecidos com isso, porque eles conhecem essa movimentação, que é a movimentação do mercado subterrânea, não é? E nem tão subterrânea assim, porque o STJ e os tribunais, ó, está validado, isso é um modo que o brasileiro tem, então vamos normalizar isso aí, porque senão muita gente vai perder dinheiro, né? Naquilo que implementou. Então, essa talvez seja uma dificuldade, não é, Nilson? Muita. Não é? Muita. E se você... E nesse dia a dia nosso, se você perceber a qualidade dos contratos, porque até ser o contrato, ok. Mas o que sai da cabeça das pessoas que fazem, que antes você tinha a banca de jornal para ir comprar um contrato, né? É verdade, tinha o modelo. Tinha um modelo lá e... Ou a papelaria qualquer vez. você tinha isso aí. Hoje você tem os contratos aí na internet. Mas acredite, nem esses daí parece que o pessoal copia. Porque vem outros que você fala, não é possível que alguém publicou esse contrato. E não é por cláusulas rebuscadas e o desequilíbrio do direito das negociações ali, das obrigações. Não é por causa disso não, porque isso aí é normal no mercado e quem quiser que se defenda com o melhor advogado, né? Não é o que eu prego o equilíbrio para não dar problema, porque quanto mais equilibrado, menos problema dá. Exatamente. Mas, enfim, agora você pegar um contrato, por exemplo, que a pessoa fez e não tem valor monetário. Entendi. Comprou, tem os compradores, tem a cláusula dos vendedores, tem lá os vendedores, cadê tem o valor? O imóvel. Tem o imóvel ali, o endereço do imóvel, e não tem a forma de pagamento, nem sequer o valor da negociação. Assim, é quase que... Eu já peguei, ontem mesmo... Elegante, né? Ontem mesmo, diante de um cliente, eu disse pra ele falou assim, isso aqui está o contrato, doutor. Eu falei, isso não é um contrato. Isso é um e-mail. Se tanto dá para classificar assim. Não, mas está assinado. Óbvio, vale alguma coisa, mas não é tudo isso que você pensa, porque um contrato é uma outra coisa. Né? Um contrato é repleto de cláusulas, né? Cautelas, etc. Não tem nada disso aí. Né? Enfim, e um contrato que o prejudicava, inclusive, mas nesse sentido. Então eu compreendo bem. Eu queria fazer uma última questão, sabe? Não, e a gente pode encerrar. Encerrar. Não encerrar, suspender. Suspender, Eu queria que você ficasse meditando numa questão importante. Esquentar porque minha cabeça. Não, nada disso. É porque assim, você vê, você mesmo sabe, e eu também sei, porque eu tenho um escritório, Tânia também sabe, todos nós sabemos, que o sujeito chega no seu escritório querendo uma hold. E você pergunta para quê? Não, a pergunta number one, assim, primeiro, me diga aqui para quê? Não, porque eu quero fazer um planejamento sucessório. Então, meu amigo, o planejamento sucessório não tem só a holding. É o único elemento, é o único mecanismo do planejamento. Tem testamento, tem doações, seguro, previdência privada, o diabo a 14, ou seja, a cada caso você pode fazer esse planejamento escolhendo o melhor caminho para aquela situação. As pessoas não se detêm nisso, né? Porque é muito a força da internet nesse negócio é muito marcante. E aí já chegam com essa ideia da holding, para a qual nem todos... Eu acho que não vale para todos os casos, né? E não é universal a holding, né? Em segundo lugar, pode ser que naquela hipótese um testamento resolva. Pode ser que... Não, enfim. e na verdade, hoje em dia, os empresários, eles se sentem fora do mundo, né? Fora do mundo corporativo, se eles não têm uma hold. Eu tive amigos que me chamaram, Tânia, preciso fazer uma hold. Mas por que você vai fazer uma hold? Porque todos os meus amigos, que são do nicho que eu trabalho, têm holding, eu também preciso ter.
Então, para ser rico precisa ter uma holding. Exatamente. É status. Hoje, status ter como você é rico e não ter uma holding? E não é menos preocupante do que a pessoa só chegar para você e falar, eu quero ter uma holding. Por quê? Porque eu não quero pagar ITBI. Não é menos preocupante, porque o objetivo não é esse. Não é esse, né? Na verdade, ó, eu nunca peguei, eu tô falando nunca, e eu acho que quando a gente fala de uma maneira geral, todos, nunca, sempre beira uma estabilidade na afirmativa, né? Porque nunca é 100%, né? Mas no meu caso, é verídico, Nunca ninguém chegou para mim e falou assim, eu gostaria de fazer um planejamento sucessório, ou eu gostaria de fazer um planejamento com o meu patrimônio, porque eu quero evitar conflitos na frente. Não quero meus filhos brigando no futuro. Os filhos deixam tudo não desejo isso. Isso, né? Isso sim. Mas isso depois de muita conversa. Sim, porque aí entende o objetivo. A premissa é não pagar imposto. Ou blindagem, né? Hoje mesmo eu recebi, olha, eu preciso blindar meu patrimônio, a senhora faz holding familiar. Hoje eu recebi uma mensagem assim. Você vê que os objetivos, na verdade, assim, não é julgando, mas julgando, os objetivos não estão de acordo com o que, na realidade, para nós que trabalhamos nessa linha de patrimônio, houve uma distorção em algum momento. São muitos cursos que eu vejo por aí, são muitas pessoas falando, muitos deles muito sérios, etc. e tal. Até melhoram a qualidade daqueles que trabalham com isso, o que é muito bom. Mas muita coisa, assim, de cambulhada e sem muita reflexão, enfim. Então, é isso que eu queria ouvir de você, porque não é só isso que compõe, não é? Não é só a holding que é o meio único, né, de fazer uma boa prevenção, né, a riscos futuros de divergências, né? Isso não é só, né? O planejamento sucessório tem outros caminhos. É muito profundo. Não é? Eu acho que complexo, como a gente falou aí das cinco áreas do direito que são 5 áreas sem a gente falar das ciências contábeis. Sim, que está lá, que vai dar continuidade, formar, né? Aqui vai formar e depois vamos colocar o restante da questão vai ficar perene para o contador. E o que acontece hoje em dia, e também aí me permite, eu não tenho nada contra contador, muito ao contrário, né? Precisamos a gente precisa deles todo o tempo, dúvida. Mas há muitos contadores que assumem para si o planejamento sucessório. Como se fosse a coisa mais simples como do se fosse mundo. Uma questão de cálculo contábil, né? E abstraindo, não é, que haja advogados e a gente pega um caso qualquer como esse, a gente vai perder semanas para quebrar a cabeça, avaliar o que é melhor, encontrar o melhor tipo de pessoa jurídica, se tem pessoa jurídica, se não tem, se como vai ser isso, como consertar isso, como resolver aquilo outro. Né? Eu digo isso porque uma vez uma cliente me disse, olha, quanto é que você cobra para fazer isso? Eu falei, X. Mas meu contador faz muito mais barato. Eu falei, fique com ele, é uma questão, né? Eu não tenho nenhuma oposição a isso. Mas uma teia complexa como essa, não é que eu despreze o contador, os contadores sabem muito. Muitos têm muitas habilidades, isso inegavelmente. Mas assim, isso requer um pensamento um pouco mais complexo para você idealizar uma situação. Acho que aí a gente converge na opinião. Né? Assim, e não é só na área do contador. Na nossa área também acontece de um único advogado querer abranger todas as áreas. Pegar um planejamento sucessório e olha só, a gente colocou aqui, você deve dominar 5 áreas para você poder chegar sozinho e falar, eu faço porque eu sei as consequências, consigo debater com o meu cliente os pormenores fiscais, em que lado do balanço contábil o imóvel vai ficar, porque aqui ele vai pagar 4, ali ele vai pagar 3 e aqui ele vai pagar 10. Eu consigo fazer isso.
aí vai ser aquele advogado que só faz isso. Porque se você for militar no planejamento sucessório para falar sobre isso, para ter a profundidade tanto do contador com relação a ciências contábeis e das 5 áreas que a gente colocou aqui, é possível. Mas muitos da sua energia sempre vai precisar ter ou um consultor seu tributário, um consultor empresarial, melhor. alguém que vai lhe dizer, olha, melhor. essa talvez seja... Você tem que fazer com responsabilidade, demorar um pouco para produzir, não é assim... Começa hoje, amanhã está pronto. Não é contra né? as padarias, mas não é uma padaria, né? Não Que é o uma pãozinho padaria. sai a cada 30 minutos. Não, e por isso a gente tem visto as holdings, né, muitas serem anuladas por conta dessa má estruturação. Então, doutor, agora eu queria saber uma coisa. Qual o tempo, tem um tempo médio de regularização desses imóveis? Como que é esse procedimento perante o cartório? Eu sei que muitas vezes você precisa, de repente, fazer alguns instrumentos em tabelionatos, mas eu digo dentro do registrador. Porque a gente ouve, né, muita coisa falar sobre cartórios registradores que não permitem nada, são extremamente rigorosos e, às vezes, além do que as próprias normas exigem. Fala um pouquinho pra gente. Olha, tempo de regularização, isso, lógico, depende de cada projeto, né? Vamos colocar, assim, uma usucapião, que, na minha opinião, é o extremo de uma regularização. Hoje, dentro do escritório, 1 ano, 1 ano e meio. Mesmo sendo administrativo? Administrativo, extrajudicial. No judiciário, a gente sabe que o processo é um pouquinho mais lento, então chega a 2 anos, 2 anos e meio, alguma coisa assim, né? Isso numa usucapião. Agora, a depender do tipo de regularização, ela pode ser, às vezes, 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, mas dentro de um planejamento do que você quer, ou da profundidade da regularização, pode chegar a 2 anos, 2 anos e meio, talvez. Vai depender muito do tipo de projeto. Entendi. Mas, de qualquer forma, se você for pensar em proteção patrimonial financeiro, vale muito a pena. Sim. Porque você vai evitar lá na frente anos, às vezes, de eu discussões. tenho né? um caso no escritório que a família tem um imóvel comercial que é usucapião. Só que eles têm adjudicação compulsória que não pôde registrar porque era pelo usucapião. Eles têm inventário feito, mas não dá para registrar porque não tem a matrícula, é usucapião. Mas eles têm vários documentos feitos no tempo, sabe? Então você tem uma robusta arcabouço de provas para poder entrar com uma usucapião. Para você ter uma ideia, eles não querem arcar, porque, na verdade, são herdeiros, não são donos. São herdeiros. Então, sobrou para eles tudo. Só que eles não têm poder financeiro para isso. É um imóvel de mais ou menos 600 metros quadrados, comercial, na qual estão vendendo a R$ 2.500 o metro. Então tá dando aí 2.1, 2.2, 2 milhões, 2 milhões e 100 de venda. E os investidores que estão entrando na negociação com eles estão oferecendo 1 milhão 800 mil. Por causa da documentação. Por causa da documentação. E a documentação, assim, colocada ali dentro de uma média nossa ali, não dá mais do que 100 mil. Nossa. Entendi. Olha só como perde, né, o valor. Para você ver que, assim, dentro do que a gente fala sobre regularização, a aposta na regularização, ela não é... Ela é significativa, porque Sim. você, no spread, na diferença entre o valor de mercado e o valor do imóvel irregular, você paga uma quantia tipo 20%, 30% ali dessa diferença e você consegue alavancar tipo 70% do valor do imóvel. Sim, sim. Fora as possibilidades muito valioso, que abrem. Só que assim, isso com os profissionais corretos. Sim, sim. Né? Se você pegar, às vezes, um advogado que não conhece do riscado, vai ficar aí 5, 7, 10, 15 sim. anos para poder resolver. Já aconteceu lá no escritório, de eu pegar uma usucapião que estava há 10 anos na parte de citação. Nossa.
E depois eu, em questão de um ano e 2 meses, tá com a sentença na mão. Entendi. Só que a pessoa ficou desde 2014 na citação. Na citação, olha só que absurdo. É uma coisa terrível. Então, é sobre isso. E esse mito dos registradores serem extremamente exigentes além, isso tem muito ou não? Como que é isso? Isso acontece, sim. Eles são extremamente exigentes, porque a responsabilidade de você dar uma propriedade para alguém Também é no muito. mercado, né? Eu coloco assim, tem casos que eu entendo que a documentação administrativa ela é muito eficaz. Mas o judiciário ele está acostumadíssimo com esse tipo de documentação. O que tira um pouco da vontade do judiciário é o prazo, por causa que é muito processo, é muita coisa. Então, para você dar andamento nisso, é por isso que ele é lento. E olha que a informática aí, a tecnologia tem auxiliado, vindo, mas né? assim, é muito trabalho. Sim. E aí você pega a qualidade, aí é que a gente pega. A qualidade do trabalho que é feito, que eu falo de bastidor, que é pelo advogado, para que se entregue aquilo que é de necessário, no judiciário você conduz, você vai construindo ao longo do tempo. Então, você pega ações aí com 10 anos, né? Essas coisas absurdas. Mas por quê? Porque o advogado entra com uma petição ou entra com uma documentação mínima Muito simples, né? e Muitas vezes eu vi- vai esperando o judiciário falar, agora eu Determinar, quero, é. agora eu quero. E aí, isso demora, Entendi. né? E no registro não dá. Se você entra com uma documentação mínima, aí ele vai recusa. pedindo, ele vai recusando, ele vai colocando ali, porque ele tem uma linha a seguir, mas a responsabilidade da regularização, ela pega. E aí é o que ele não... Se ele não tiver, se você não entregar para o registrador o que é de determinação, o que dá certeza daquilo, é muito complicado. Quando você faz todo o trabalho e entrega, é um pouco complicado por causa do medo, do receio em dar a posse, em dar a propriedade ali na matrícula. Tem uma responsabilidade nisso. Então, e o judiciário, talvez, se a legislação mudasse e o judiciário não tomasse mais conta disso, talvez aí obrigaria o registrador a ter uma dinâmica melhor. Porque, se não sou eu, não é mais ninguém. Sim. Mas como você tem o judiciário de muleta em casos específicos que ele leva para o judiciário decide e devolve. Então, ele tem umas muletas. Então, ele vai, na medida em que ele vai vindo uma documentação pobre, ele vai te esganando. Sim. Né? Ele vai te espremendo para poder fazer. Então, sim, tem essa questão. E a outra questão é que isso também ocorre no judiciário. Você tem uma linha da lei federal, você tem a lei estadual, você tem as leis ordinárias, complementares e tudo mais. Mas a gente tem notado que as pessoas têm seguido jurisprudências correntes que, num exemplo bobo aqui, para mim, se você não tem o RG, a certidão de casamento serve. Mas para outro registrador não vai servir. É. Ah, mas a lei não é a mesma? Mas quem manda é quem está lá sentado. Entendi. Então tem essas coisas. E no judiciário acontece também. Tem vara que isso aqui Sim. passa, tem vara que aquilo ali a pessoa é contra. E assim, mas contra, mas o que a lei fala? Né? Hoje eu entendo assim, e é uma crítica. As pessoas se afastam da lei pura, e isso acontece já nos bancos da faculdade. Porque a gente vê que as pessoas procuram, a gente fala assim, eu queria a doutrina, eu queria livros sobre determinados assuntos. Você tem um livro para me indicar? Ao invés de começar pela legislação seca. Depois você vê corrente.
Mas não começar pelas correntes, não começar pelas linhas. Entendi, compreendi. E hoje é assim, você tem, por exemplo, aqui em São Paulo, você tem 18 registros, muito provavelmente se você vai pegar uma gama que é de um jeito, outra gama que é do outro, Cada do um é de uma mesmo corrente. assunto. Do mesmo assunto. Acontece. Assim como no judiciário também. Sim, com certeza. O doutor como... Sim, conheço bem. É um Conheço negócio bem. que assim, você olha e fala, meu, Conheço não é bem. possível. Assim, eu sempre disse, quando eu era procurador de justiça, eu falava em muitos agravos, né? E eu sempre dizia assim, se o pessoal que me mandou esse agravo tivesse lido o código, esse recurso não existiria. Porque estava me pedindo uma coisa, assim, que o código resolve, está na letra da lei, assim, ninguém leu, então está aqui. Quer dizer, se a pessoa fosse usar juridicamente máquina. alfabetizada, né? Ler, não que a doutrina não seja importante, é muito relevante, mas assim, há coisas que a lei diz com tanta clareza que não tem doutrina que possa descaracterizar, né? Tudo começa pela base. Por que que hoje, por exemplo, a gente como advogado, o cliente chega com uma demanda e lógico que ele quer saber preço, prazo e resultado, Sim. né? Aí você fala o preço, o prazo mais ou menos e o resultado você não garante. Não. Mas por que que você não garante o resultado? Se está na lei ali que a minha demanda eu tenho razão, porque a lei está falando, você vai buscar na lei, você vai buscar a documentação. Justamente porque o órgão judiciário, ele é pelo convencimento. E o órgão registral dos cartórios de registro não é pelo convencimento. Não adianta, ele já está convencido. Se eu te entrego uma nota devolutiva, é sinal de que eu já me convenci do que eu preciso. Não adianta você encostar no balcão, deixa eu conversar para ver se ele libera esse documento. Não existe isso no extrajudicial, no registro de imóveis. Ele já está convencido. Ali ou você cumpre ou você larga para um lado. No judicial, não. No judicial, você coloca ali, depois você encosta no balcão para falar com o juiz, com o magistrado ali. Fala, olha, eu não tenho esse documento, mas você não quer pegar esse outro aqui, ó? Vai pela mesma Similar. linha. Não, o judiciário ele tem essa prerrogativa. É porque E as provas, né? São as provas que você vai ali... Você argumenta, você convence. E se você pegar um profissional na parte contrária que é melhor que você, ele convencendo melhor que você perde a ação pelo convencimento. E isso é natural. No registro, não. No registro, as pessoas ainda ficam, não, porque eu vou conversar com o escrevente, porque não é possível. Não adianta, porque a nota devolutiva já está lá. Até tem os recursos, tudo mais, Você mas... tem os recursos, mas assim, eu via muito quando eu trabalhava no cartório, que a pessoa ia lá para conversar comigo. Quem é o escrevente? Quem é o Nilson aí que fez a nota devolutiva tal? Ah, sou eu, tal. Pô, você pediu uma certidão de casamento aqui? Pedi. Tem que averbar. Ah, mas eu entreguei, mas aqui... Não, mas tem o pacto. Você não viu que tem pacto? Eu não sabia que tinha pacto antinupcial. Aí a pessoa vem com a escritura do pacto antinupcial, coloca lá, fala, não, você tem que registrar isso aí primeiro. Eu não sabia que tinha. Eu não tô sabendo, eu tô pedindo porque você tá me provocando. Você não tá fazendo. Essa operação de qualificação do título, que é própria do registrador, do tabelião. É engessado, né? Não, engessado, ele é uma coisa que não tem como você discutir com ele. Assim, ou você vai para dúvida, vai levar isso a conhecimento do juiz, ou dúvida inversa, enfim, e vai fazer o teu caminho, porque senão não tem muita negociação, né? Não tem. Ele já tem aquela fechado, convicção, é fechado. Você já tem. E assim, nada demais. É o órgão. Você tem que saber tramitar nele. Entendi. A mesma coisa quando a gente opta. Hoje tem vários tipos, retificação diária, uso capião, adjudicação compulsória, que você pode optar pelo meio extrajudicial, registral, ou pelo meio judicial. Entendi. Então, isso é sinal de que, assim, abre um amplo leque para você mostrar e entender melhor aonde você vai render mais.
Né? Onde você vai se sentir mais confortável? Tá lá. É isso. Né? Eu acho muito É isso bacana. mesmo. Bom, acho que estamos chegando ao fim desse podcast esclarecedor, maravilhoso. E, Nilson, a gente tem agora um momento do Clilton, mas antes de passar para esse momento, eu queria suas considerações finais. Primeiro eu quero novamente agradecer aqui a oportunidade de estar conversando aí com tão renomados advogados, né, doutora Tânia, doutor Clilton. Para mim é uma honra estar aqui. É uma honra poder ser ouvido por vocês e até trocar com vocês, né? Para mim, estou muito extasiado, né? Muito feliz, né? De poder ter essa oportunidade com pessoas tão grandes, profissionais tão renomados, tão pesados, além da forma, mas pesados no que se diz respeito ao conhecimento, e eu só tenho a agradecer. As considerações finais é isso. Pessoal, procure um advogado, holding familiar, procure um advogado que entenda da holding e fiquem alertas. Um só não faz verão, né? A gente conversou aqui, a gente mostrou nos dedos o quão é complexo essa determinação. Não é simples, não é apenas deixar de pagar um imposto, né? E tomem cuidado com seus imóveis, vai verificar, procure um advogado que conheça do direito imobiliário para poder colocar na mão e vocês não perderem dinheiro. E quem quer investir, o imóvel irregular é uma boa, tá? Procure um profissional renomado para isso também. É isso aí. Dr. Clilton, seu momento. Então, amigos, hoje nós prazerosamente mais uma vez recebemos aqui o Dr. Nilson, que entende exatamente, né, e profundamente do que significa, não é? Isso que se vende a todo momento e com a ideia de que é muito simples, né, o planejamento sucessório, que na verdade é uma atividade complexa da advocacia e que requer, como ele mesmo disse, né, muitos conhecimentos, muitos cuidados com os detalhes. Então todos os amigos puderam ver, né, como é que um profissional da advocacia honesto, digno, estudioso, né, lida com um trabalho dessa natureza, e verificando, e todos poderão avaliar, que há necessidade de muita conversa antes de se decidir por uma simples holding, que pode nada resolver ou até piorar muito a situação daqueles. Foi muito boa esse nosso encontro com o Dr. Nilson, né? Então eu e Tânia agradecemos muito e temos certeza que todos os amigos que nos veem vão absorver um conteúdo de peso, né? Com esse diálogo que nós travamos aqui hoje. E para encerrar, uma lembrança do nosso podcast, para adoçar um pouquinho. Muito obrigado, isso. Muito obrigado. Imagina, essa é uma Vou lembrança. ficar mais pesado. Vamos ficar. Haja os repiques, né? Não, agora é Mondiaro. Agora já tem até nova fórmula aí e tal. Mas é isso, pessoal. Sigam as nossas redes, Praxisjur. E agradecemos por mais esse podcast Praxisjur Conexão Jurídica, o seu podcast jurídico. Obrigada.